Pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da mesa de renda variável da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, sexta-feira, dia 9 de fevereiro de 2024. E o mercado opera com viés de alta nessa manhã, depois de ontem o S&P ter renovado a máxima histórica e com a China entrando no feriado de uma semana, o que deve acabar reduzindo a liquidez, principalmente no segmento de commodities. Lá na Ásia, hoje a maior parte das bolsas fecharam no positivo, com destaque para o Japão, que viu mais uma vez o índice Nikkei renovar a máxima dos últimos 34 anos. Na China, o mercado lá entra no feriado do Ano Novo Lunar, que dura uma semana, o que deve manter a maior parte dos mercados chineses fechados, o que deve também reduzir a liquidez lá na região. Na Europa, as bolsas estão operando com viés de alta, hoje bastante influenciadas ainda pelos resultados das empresas, que tem sido o grande driver positivo na semana. Na discussão de juros, os diretores do Banco Central Europeu voltaram a falar que a queda nos juros lá deve demorar até que a inflação fique mais próxima da meta de 2% ao ano. Nos Estados Unidos, ontem o dia foi mais uma vez positivo, com o S&P renovando a máxima histórica. Ontem o Dow Jones subiu 0,13%, o S&P subiu 0,06% e o Nasdaq subiu 0,24%. Apesar da alta mais leve, o S&P chegou a superar os 5 mil pontos durante o dia, acabou fechando um pouco abaixo disso, mas ainda assim o índice renovou a máxima histórica pelo segundo dia consecutivo. O diretor do Fed, o Thomas Barkin, ele falou ontem, foi na mesma linha dos outros diretores do Banco Central que falaram durante essa semana. Ele foi bem cauteloso sobre as expectativas de quedas de juros lá nos Estados Unidos. Isso, junto com os pedidos de seguro-desemprego semanal que saíram ontem e que vieram abaixo do esperado, acabou fazendo as taxas de juros futuros lá nos Estados Unidos fecharem com alta ontem. Ainda assim, a temporada de balanços que vem superando o consenso tem mantido aí os investidores americanos bastante animados. Destaque ontem para alta de mais de 11% das ações da Disney, que refletiu o balanço trimestral acima do esperado, e também destaque para as ações da ARM, que é a fabricante de chips, e que ontem disparou mais de 47% com o resultado da companhia, que veio bem acima do projetado. Entre os 11 segmentos aí principais do S&P, o setor de energia ontem foi quem mais subiu, uma alta de mais de 1%. A agenda americana segue bem vazia, com destaque apenas para mais falas dos diretores regionais do Banco Central americano, que devem comentar sobre juros. Fora isso, a temporada de resultados segue a todo vapor. Agora de manhã, a PepsiCo deve reportar o balanço antes da abertura. Vamos aqui com as bolsas. S&P Futuros subindo agora 0,08, FTSE de Londres subindo agora 0,13, Eurostock 600 subindo 0,10. No Japão, o Nikkei fechou com alta de 0,18 e na China, o Xangai Composite com alta de 1,28%. DXY dólar index subindo 0,06, juros de 10 anos no mercado americano operando com queda leve de 0,05%, cotado a 4,17 no anualizado. O petróleo está caindo um pouco, o Brent cai 0,09 agora, mas está cotado a 81 dólares e 56 centavos o barril. O petróleo opera com certa estabilidade agora de manhã, mas operou com alta ontem e deve fechar a semana no positivo, principalmente depois que Israel voltou a bombardear algumas partes da faixa de Gaza na tentativa de recuperar cidadãos israelenses que foram sequestrados pelo Hamas. O minério de ferro que negociou hoje na China antes do feriado fechou com alta, lá em Dalian. Hoje o minério subiu 2,39% e encerrou a sessão cotado aos 135 dólares e 27 centavos a tonelada. Aqui no Brasil, ontem o Ibovespa mais uma vez foi na contramão do mercado lá fora e caiu 1,33%. O Ibovespa ontem fechou aos 128.217 pontos. O dólar ontem chegou a superar os R$ 5, acabou fechando um pouco abaixo disso, aos R$ 4,99, mas teve uma alta de 0,5% na sessão de ontem. A curva de juros aqui fechou com alta, acompanhando a alta dos juros lá nos Estados Unidos e também repercutindo a inflação de janeiro, que superou a expectativa de mercado. Ontem o IBGE divulgou o IPCA de janeiro, que saiu e veio com uma alta mensal de 0,42%. Enquanto isso, o mercado estava projetando uma alta menor, de 0,34%. A alta na curva de juros e o aumento das incertezas sobre o lado fiscal, com mais atritos entre o governo e o legislativo, acabou impactando os setores que são mais sensíveis à nossa bolsa. O destaque ontem ficou para a queda de quase 10% da TOTS, depois que a companhia decepcionou com o balanço trimestral que foi divulgado ontem. A MRV também foi destaque de queda, caiu ontem quase 9,5%, refletindo tanto a alta dos juros e também o rebaixamento da companhia pela UBS, que cortou o preço-alvo da ação de 20 para R$ 8,50. A Vale ontem também fechou com queda, caiu 0,88, mesmo com a alta do minério de ferro lá na China, antes do feriado por lá, e a Petrobras ontem recuou 0,81%.
1,91, depois de bater máxima histórica na semana, mas acabou indo no sentido contrário da alta do petróleo no mercado global na sessão de ontem. Do lado positivo, o destaque ficou com a Petz, que ontem subiu mais de 4%, ainda no movimento de recuperação, depois que os papéis da companhia bateram a mínima histórica nessa segunda-feira. Bem, hoje o mercado aqui deve repercutir o balanço do Banco do Brasil, que saiu ontem já depois do fechamento. Além disso, o mercado também deve olhar o relatório da pesquisa mensal de serviços de dezembro, que o IBGE, divulga ainda hoje. Fora isso, os investidores aqui devem ficar de olho nas negociações do governo sobre a medida provisória que reonera a folha de pagamento de alguns setores, que vem sendo aí o motivo de atrito com o legislativo lá em Brasília. Bem, esses são os destaques para hoje. Eu agradeço a sua companhia, te desejo um excelente dia e um excelente final de semana. Um grande abraço, valeu e até a próxima.